Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou a Tayana Santos. E eu sou Lilian Cursino. Estamos em ano de eleições e eu vou trazer um dado para a gente refletir. Você sabia que as mulheres representam 53%, mais da metade dos eleitores ativos no Brasil? Entretanto, elas ocupam apenas 17% dos cargos políticos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo, Lilian. E esses números, eles mostram uma disparidade entre o eleitorado feminino e a sua representatividade. E para falar sobre esse assunto, nós temos duas convidadas especiais. Vamos falar sobre violência política de gênero, representatividade feminina na política e a atuação do MP eleitoral. Nossa primeira convidada é a promotora de justiça, Isabela Chaves, que é coordenadora das promotorias eleitorais aqui no MPDFT. Bem-vinda. Isso mesmo. Olá a todos e a todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Também participa com a gente a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, que coordena o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência de Gênero do Ministério Público Eleitoral. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Doutora Isabela, então para a gente começar, eu vou trazer mais um dado bem impactante. Em 2026, nós teremos mais de 82 milhões de eleitoras ativas no país. Por que as urnas ainda não refletem essa força feminina? Olha, essa é uma questão bem relevante de ser tratada nas eleições, porque ela demonstra uma contradição enorme. E aí eu gostaria de trazer 5 razões principais, né, que eu vejo como as principais barreiras desse ingresso da mulher. Primeiro, é a cultura masculina de que a política é do homem, não para a mulher. Que o ambiente, o serviço público é destinado aos homens. E para a mulher fica relegado apenas as questões privadas, dentro de casa, doméstico, os cuidados. A segunda questão também é a falta de financiamento das campanhas, né? Historicamente, os homens sempre são mais agraciados, e não tem como você ingressar na política se você não tiver uma estrutura financeira, né? Tem que ter alguém que te banque, que te acompanhe. E, historicamente, a gente verifica que a maioria dos recursos são destinados aos homens. A terceira também que eu gostaria de falar é sobre também a questão do cuidado, né? Que é sempre um trabalho que é destinado, que fica nas costas das mulheres, né? Então, as mulheres elas são responsáveis pela maioria do tempo do cuidado dos filhos, dos pais que já são idosos. E aí ter essa segunda jornada é difícil. E enquanto o homem tem todo o tempo para se dedicar à sua carreira política, a mulher tem que dividir entre a vida profissional e os cuidados domésticos. Essa é outra barreira. A quarta barreira também que eu identifiquei, que é a questão da hostilidade da mulher quando ela ingressa na política. A mulher, quando chega lá, quando consegue chegar lá, ela é hostilizada, a fala dela entra em descrédito, ela sofre ameaças, não pelo seu pensamento, não pela, a opinião da mulher, mas pelo simples fato dela ser mulher e acharem que aquilo ali não é um local para ela. E aí a quinta questão também que eu queria trazer, que é um obstáculo que eu vejo, é a falta de exemplos, né? Se a gente não consegue visualizar as mulheres no governo, no poder, no parlamento, a gente acredita que não é possível, que realmente aquele não é um lugar nosso. Aí eu gostaria também de trazer um dado interessante para poder exemplificar essa baixa representatividade das mulheres. Em 2022, apenas 4 mulheres foram eleitas para o Senado. Eu digo 4 no universo de 81 senadores, então é muito pouco. Apenas 4 mulheres senadoras. Aqui no DF, de 24 cadeiras da Câmara Legislativa, só 4 foram ocupadas por mulheres. Então, é muito restrito, não chega nem a 50%, nem metade da ocupação. Perfeito. Retratou bem, passou todo o panorama do contexto social e estrutural, né? Perfeito. Doutora Raquel, então, para tentar corrigir essa lacuna de representação feminina na política, existem leis e existem políticas afirmativas. A senhora pode explicar para a gente, assim, de uma forma simples, que regras que são essas, o que elas exigem que seja feito? Uma política afirmativa, ela é uma legislação que garante mais estrutura, financiamento e outras ações
conjuntas para se alcançar um resultado em menor espaço de tempo, para corrigir problemas históricos, estruturais e outros tantos. E um desse é a deficiência da participação feminina na política, que é uma deficiência da nossa democracia. Então, nós estamos caminhando com as políticas afirmativas, principalmente as políticas de cotas, que é uma garantia de que cada registro de candidatura deve ter pelo menos 30% de mulheres inscritas naquela chapa. Em 2021 foi aprovada a Lei 14.192. A partir dessa legislação, nós temos um marco legal no Brasil para tratar da prevenção e da repressão da violência política contra a mulher. Aí vocês vão me perguntar, mas qual que é o tipo de violência que tem que se caracterizar para que se possa defender e prevenir, né, o afastamento das mulheres dos espaços de poder e dos espaços políticos? O título da lei é Prevenção e Combate à Violência Política contra a Mulher. Por que está denominado violência? Parte da premissa que é necessário um ato de violência concreto? Não, porque já se pressupõe, para essa situação da mulher na sociedade brasileira, pela pouca participação da mulher nos espaços de poder, que é uma situação de assimetria e de subalternidade intrínseca e estrutural da mulher nesses espaços. Já se pressupõe a violência em relação a ela. Mas ela também traz um tipo penal específico, que é o crime de violência política de gênero, que é muito importante, que foi inserido no Código Eleitoral. Então, essa lei, ela mudou o Código Eleitoral, ela mudou a lei dos partidos políticos, ela mudou a lei da propaganda eleitoral e outras legislações que faz parte desse sistema político eleitoral. Essa violência política sempre ocorreu, mas ela não tinha nome, ela não tinha conceito, e o afastamento da mulher das esferas políticas ficava disperso no sistema jurídico, no ordenamento jurídico, como crime de ameaça, crime contra a honra, ou muitas vezes sem nenhuma iniciativa ou nenhuma ação para prevenir ou reprimir o que aconteceu. Voltando um pouquinho nas políticas afirmativas, a senhora comentou sobre a questão do preenchimento de no mínimo 30%, né? Tem algumas outras questões, por exemplo, a quantidade de tempo de propaganda gratuita, a questão do próprio TSE também estimular as candidaturas de mulheres em períodos eleitorais. A senhora pode citar quais são essas políticas que já ocorrem de incentivo para que as mulheres participem mais, né, da política? É importante traçar esse histórico que desde 1995, depois mais fortemente em 1997, depois teve outras legislações que foram aprimorando a política de cotas, mas só em 2018, acredito, 2018, 2019, é que a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal trouxe a ideia e a análise disso à luz da Constituição Federal, que era necessário financiar essas campanhas na mesma proporção das cotas, porque, acredite, foi aprovada uma lei que estabelecia um teto de 15% para o financiamento de campanhas femininas, como se isso fosse algo, vamos dizer, inovador. Mas as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Se o financiamento das campanhas hoje é público, quase que integralmente público, seja as campanhas eleitorais, seja os partidos políticos. E se há um sistema de cotas obrigatórios para um dos gêneros, que obviamente é o gênero feminino, que é o que tem menos inserção nesse espaço, obviamente o financiamento deveria acompanhar isso. Então, proporcional, ser proporcional. Né? Não. Precisou do Supremo falar numa DI e depois, em 2022, vir numa emenda constitucional que alterou um parágrafo do artigo 17 da Constituição Federal determinando isso. Junto com essas alterações, também se determinou igualdade de direitos e proporcionalidade nas campanhas, nas propagandas eleitorais. Óbvio que isso depende de muita fiscalização do Ministério Público e dos partidos políticos, porque eles jogam os horários de inserção feminina para aqueles que têm menor público ou que não são considerados de grande interesse de quem está assistindo ou participando desses programas. Então, tem toda essa estrutura que tem que ser acompanhada, não basta ter a legislação. Mais recentemente, nós tivemos uma emenda constitucional que determinou a transferência de recursos em dobro para votos em mulheres e em pessoas negras. Essa é uma política afirmativa. Ela tem prazo de vigência, Isabela, até 2030. Recentemente, em 2024,
uma outra emenda constitucional determinou uma cota de 30% de financiamento para as pessoas negras. Agora também já tem cotas para participação, financiamento de pessoas indígenas. Então, há hoje um olhar mais plural, que conversa com a democracia, para trazer grupos que ficaram apagados, esquecidos ou impedidos pelo nosso processo histórico de participar desse debate que interessa a todos nós. Aí só um parêntese, né, importante que você mencionou, doutora Raquel, é a questão das mulheres negras, né? Se as mulheres já têm dificuldade do ingresso na política, dentro, né, desse universo feminino ainda temos mulheres negras que sofrem mais preconceito ainda, que são destinados a trabalhos mais braçais, com menos remuneração. Então, ainda a gente tem que ter esse olhar de interseccionalidade, né? Porque dentro do universo feminino ainda tem as suas peculiaridades. Tem mulheres que ainda sofrem mais violência ainda por sua condição racial, as mulheres indígenas também, às vezes que não têm muito acesso, né, à educação, mas são mulheres brilhantes, que fazem toda a diferença, mulheres negras na periferia, que dariam show dentro da nossa política. Mas, como a gente falou, o acesso à política é muito complicado para as mulheres e para as mulheres negras e indígenas mais ainda. Doutora Isabela, a gente percebe que mesmo existindo essas leis, ainda ocorre muita fraude. Então explica para a gente escuta muito falar sobre candidaturas laranjas ou fictícias, né? Como é que funciona isso no dia a dia? As cotas eleitorais de gênero, elas já têm previsão, né, na modificação do Código Eleitoral desde o ano de 1977. Só que ainda hoje a gente verifica várias manobras, né, para burlar essa lei, para dar aquele jeitinho brasileiro. Então, na teoria, a lei é maravilhosa, né, porque destina o piso, não é o teto, é o mínimo de 30% de mulheres para cada partido político. Só que na prática, o que acontece? Os partidos políticos tentam burlar fazendo inscrições de mulheres de forma laranja, que são candidatas fictícias, digamos assim, né? Apenas para cumprir o protocolo legal, né? Para poder receber o percentual do fundo partidário, que é destinado às mulheres. E tem algumas condutas, né, que são fáceis de identificar quando há uma candidatura laranja. Por exemplo, quando a mulher ela não se engaja na propaganda eleitoral, ela não participa de nenhum movimento, ela não faz panfletagem, não agrega a família, né, para participar da política, ela não tem nenhuma movimentação financeira significativa. Então, isso aí são indícios até para a gente, né, que é promotor eleitoral, identificar quando realmente a mulher tem interesse real em participar da política ou quando ela é utilizada simplesmente como fachada para, como eu disse, para poder obedecer à lei. E isso é violência eleitoral de gênero, né? Você utilizar a mulher apenas fachada, tirando realmente a oportunidade da mulher poder ingressar na política, de estar ali, concorrer de forma igualitária, né? E o mais absurdo ainda é que essas candidaturas de fachada, elas pegam o dinheiro, né, o financiamento e destinam para os homens. Para quem pratica essa fraude eleitoral, utilizando-se da mulher para poder se beneficiar, tem algumas consequências jurídicas, né? Dentre elas, né, o Ministério Público pode solicitar o cancelamento, a cassação do partido político, solicitar a devolução dessa verba que foi recebida de forma inapropriada, né? Se apropriou do dinheiro que era destinado a uma mulher e foi utilizado na candidatura de um homem. Pode pedir até anulação dos votos que foram destinados para o partido político. E também os dirigentes podem ser responsabilizados criminalmente. E aí tem até um dado interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: em 2023, o TSE confirmou que 61 práticas de fraudes à cota de gênero ocorreu no Brasil. Ou seja, então isso é uma realidade, né? Estão se utilizando de mulheres para poder fraudar, para poder beneficiar a candidatura de homens. E assim, quando a gente verifica esse tipo de manobra, a gente vê que é uma
também afronta a nossa democracia. É um olhar dos partidos políticos, porque quando as mulheres ainda participam conscientemente dessa fraude, elas mesmas assim são vítimas. Porque as consequências recaem sobre elas, elas não têm nenhum domínio da sua candidatura, nem quando está consciente, nem quando está sem consciência da fraude. Porque muitas vezes, Isabela, o partido chega, chama, sabe que a pessoa é uma pessoa que tem uma boa comunicação, tem uma performance. Vamos participar da candidatura, vem aqui, a pessoa registra e ela fica absolutamente sem estrutura. E muitas vezes até com dívidas, ou muitas vezes com condenações da justiça eleitoral. Então, é um processo muito perverso para as mulheres. Doutora Raquel, então nós trouxemos aqui a ideia de violência política de gênero. O uso dessas candidaturas fictícias representa uma violência política de gênero, mas eu queria que a senhora desse outros exemplos de como ocorre. A lei, quando ela descreve como pode acontecer o crime de violência política de gênero, ele fala assediar, perseguir, humilhar, ameaçar, constranger. Nós temos aí 5 verbos. Mulher, detentora de mandato ou candidata, com a finalidade de dificultar a candidatura ou o exercício do mandato. Só que o dia a dia demonstra toda a dificuldade que o sistema tem de interpretar quais são as situações que caracterizam o assédio, a perseguição, a humilhação, o constrangimento. Então, a gente tem que trabalhar isso, obviamente, na perspectiva de gênero. O CNJ hoje traz ferramentas nesse sentido, né, como o protocolo para julgamento na perspectiva de gênero e também de raça. Mas, para além disso, a gente tem que ter a consciência dessa situação de assimetria da mulher nesse espaço e que as violências contra a mulher no espaço político. O que acontece com as mulheres no espaço político, eleitoral e partidário? Violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial e financeira, que nós tratamos aqui do financiamento, violência simbólica ou materializada. A simbólica é muito difícil, subliminar, porque depende de toda uma estrutura para compreender o que está acontecendo. E tudo isso no bolo hoje da utilização de meios de comunicação em massa e plataformas e redes sociais que potencializam e muito a violência contra a mulher. Por quê? A mulher negra e todo esse conjunto feminino, mulher trans, elas fazem parte de grupos que têm um aspecto de vulnerabilidade que impacta massas em torno de determinadas pautas políticas, insuflando a violência, a misoginia e a discriminação. Nós ainda temos a utilização de discursos de ódio para insuflar meios de violência contra essas mulheres. Então, a nossa democracia, a nossa cidadania, ela está atacada também quando isso acontece. Eu acho que isso que é um dos mais relevantes dessa pauta, a gente falar de cidadania e de direito de todas e todos, né? E tem a questão também, doutora Raquel Branquinho, que além da violência política, né, toda a violência que a mulher sofre, tem aquela questão de minimizar, né, os efeitos. De falarem, não, isso aí é questão de briga partidária, isso aí é uma questão interna do partido. E às vezes a violência é sutil, às vezes é sutil, é um comentário que às vezes passa desapercebido, mas isso tudo tem consequências, né? Desestimula mesmo a mulher a participar, a continuar na política. E a gente tem que ter esse olhar mesmo, de uma visão de gênero, para poder entender que não, que isso daí merece uma resposta, que é uma ação criminosa e que as mulheres merecem respeito em qualquer lugar, na política, na casa dela, no trabalho, no ambiente familiar. Doutora, eu sei que esses casos, eu acredito que até que eles sejam sigilosos, mas a senhora conseguiria se exemplificar quais são as principais demandas que chegam, assim, as principais denúncias relacionadas à violência política? Certo, eu vou citar casos concretos, né, que passaram da minha promotoria, eu não vou citar nomes, porque Sim. a gente tem respeito à história da vítima, e são processos que correm em segredo de justiça. Mas um bem emblemático que eu recebi foi de uma política, ela é muito bonita, e começou a receber vários e-mails com fotos do órgão genital do agressor. Também peguei outro caso, que era uma política indígena, né? E houve algumas postagens pela condição dela indígena, falando que o lugar de Índia não era ali, era no meio do mato, comentários nesse sentido. E também de uma parlamentar trans, né, que acabei de receber na minha promotoria,
dizendo que ela merecia ser morta. Então, são casos assim, absurdos. Sim. Mas é diferente da violência doméstica comum, que ela é praticada entre quatro paredes. Mas a violência eleitoral, não, ela é exposta, ela é escancarada nas redes sociais. Ela é, às vezes, praticada no meio do plenário, de uma sessão pública. Justamente para vulnerabilizar a mulher, para desestruturar e para passar a mensagem para a sociedade de que ali não é um local para que ela esteja. Então, é algo, tem um método. São alguns exemplos emblemáticos que eu tenho na minha promotoria, concretos, e que nos chocam e que realmente merecem uma resposta à altura. E que representam, grande parte das representações passam por essa questão. A sexualidade, Sim. a família, a sua cor, a sua orientação sexual, questões que não pautam na demanda em relação aos homens. Essa é uma régua para uma lente, para quem quiser olhar o que é uma violência política contra a mulher, o que ela sofre de diferente. Hoje há centenas de casos na justiça no Brasil inteiro, elas perdem uma energia imensa dos seus mandatos, aquelas que já são eleitas, em tentar se proteger e garantir espaço adequado para ela dentro desses parlamentos, porque muitas vezes há um impulsionamento dentro e fora do local de trabalho em relação a esse tipo de violência. Muitos outros parlamentares de outros partidos, pode ser homem ou mulher, insuflam essas massas e essas mulheres sofrem diariamente representações, agressões. Então, elas têm ainda uma dificuldade a mais do que os homens, porque elas não podem gastar 100% da sua energia no seu mandato. Elas têm que ou se defender, ou se proteger, ou atuar para representações em relação a vídeos inadequados, a informações que saem na mídia e que tudo impactam no seu mandato. Então, é algo bastante complexo. Doutora Isabela, então, para quem nos está acompanhando, nós falamos de vários tipos de violência. Quando a mulher sofre essa violência, quando ela testemunha outra mulher sofrendo essa violência, o que ela deve fazer? A gente tem alguns meios de proteção dessas mulheres que sofrem violência política de gênero, né? Que é já um crime, já tipificado no Código Eleitoral. E se a mulher ela sofreu algum tipo de violência, a primeira dica que a gente dá é: guarde todas as informações, todos os meios de provas, né? Tira print, se tiver alguém presenciando esse fato criminoso, né? Chama para ser testemunha. Não apague, porque eu acho que a intenção da vítima, quando recebe, por exemplo, uma mensagem desaforada, né? Xingamentos, com ameaça, ele já ia apagar, porque é tão constrangedor. Mas, assim, a orientação que a gente dá é: guarde todos os meios de prova, porque isso daí vai dar subsídio para a gente poder ingressar com ação judicial. E a segunda dica é: procure o Ministério Público, procure a Justiça, para poder a gente tomar alguma medida, entrar com alguma representação. Por exemplo, se houve alguma violação do direito das mulheres nas redes sociais, algum discurso de ódio, de gênero, a gente solicita imediatamente a retirada daquela publicação. Né? Então, a orientação é buscar os órgãos competentes. Aqui no Ministério Público, a gente tem vários canais em que a mulher pode acessar. E tudo de forma gratuita, não precisa de estar acompanhada, assessorada por advogado. Né? Ela pode procurar a ouvidoria aqui do Ministério Público. Nós temos uma ouvidoria especializada, que é a ouvidoria da mulher. Também temos o núcleo de direitos humanos, que tem o núcleo de gênero. Temos também as promotorias eleitorais, temos promotorias eleitorais em todas as cidades satélites, que estão preparadas, já capacitadas para poder receber a demanda. A gente está preparado mesmo para poder receber esse tipo de demanda, dar uma resposta imediata e também ter todo o cuidado com o sigilo da vítima. Muito bem, então, como a gente já está citando a questão do Ministério Público, né, que ele está de portas abertas para receber essas denúncias, doutora Raquel, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho da atuação do Ministério Público Eleitoral, de uma forma, né, geral, para as pessoas entenderem. Quando a nossa legislação, né, aprovou agora a Lei 14.192, ela trouxe, em complemento àquela outra legislação que eu já falei, das políticas de cotas, ela trouxe artigos dispositivos que
foram inseridos justamente na legislação eleitoral. Que a legislação eleitoral ela passa pelo Código Eleitoral, lei das propagandas, lei dos partidos políticos, lei complementar, tem todo um rol de leis, e justamente por quê? Porque o legislador pensou que tanto a candidata quanto aquela que já está ocupando um espaço político eleitoral partidário, ela tem que ter os seus direitos fundamentais garantidos por um órgão da justiça especializado justamente nessa área da democracia brasileira, que não é só a questão, como diz a doutora Isabela, de garantir a participação da entrada, do acesso da mulher na política, que já é difícil. Temos as cotas, temos a legislação de defesa. Nós temos que garantir igualdade de condições de participação durante o mandato também. Então, a legislação alterou justamente o sistema eleitoral, considerando que era o órgão da justiça brasileira que tinha um olhar mais especializado para essa garantia de direito fundamental tão inserido na nossa democracia. O Ministério Público Eleitoral é quem trabalha perante a Justiça Eleitoral. Então, nós temos a Procuradoria-Geral Eleitoral. Junto à Procuradoria-Geral Eleitoral está o grupo de trabalho que eu coordeno junto com a minha colega Natália Mariel. Esse grupo de trabalho, ele constitui por várias pessoas do Ministério Público Eleitoral brasileiro, outras organizações da sociedade civil, representantes do CNP, de outras instituições, justamente para estabelecer um debate plural para esse tema e trazer cada vez mais um olhar especializado da justiça eleitoral. Então, nós conversamos com todo o Ministério Público Eleitoral, que é formado pelos promotores e promotoras de justiça eleitoral em todo o Brasil e mais pelos procuradores ou procuradoras regionais eleitorais em cada estado. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou recentemente uma recomendação de como trabalhar, para poder trazer uma estrutura mais uniforme para todo o Brasil, que a gente não pode esquecer que nós temos 27 estados, milhares de membros do Ministério Público Eleitoral trabalhando com essa temática, cada um com um nível de conhecimento em relação a esse assunto de gênero, de raça, porque a demanda eleitoral ela é muito ampla. O Ministério Público Eleitoral brasileiro está preparado para atuar nessa temática. Doutora, porque aqui no MP, né, foi lançado o projeto Lugar de Mulher na Política, né, Juntos por Eleições Seguras. Então, essas ações que a senhora citou já estão dentro desse projeto. Dentro desse projeto, né, Lugar de Mulher na Política, Juntos por Eleições Seguras, nós já desenvolvemos a campanha de incentivo das mulheres de tirarem o registro, né, eleitoral, a carteira eleitoral, também de regularizar a sua situação eleitoral para que elas pudessem votar nesse ano de 2026. A outra campanha que a gente fez também foi sobre a divulgação da violência política de gênero, mostrando quais são os tipos de violência, até para as mulheres terem conhecimento, saberem que elas estão sendo vítimas, né, desse crime, exemplificando, criando umas cartilhas também, e compartilhamos os canais de denúncia aqui do Ministério Público. Perfeito. E, doutora Isabela, estamos chegando ao final do nosso programa. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para quem nos assiste? Olha, eu queria deixar 3 mensagens. A primeira são para as mulheres, né, que querem ingressar na política. Eu falo, entre. Estamos precisando de mulheres, de representação, de mulheres que lutem pelos nossos direitos, porque temos que ter também o poder nas nossas mãos, né? E não deixar apenas que os homens decidam qual vai ser o nosso destino no nosso país, né? Mulheres que tenham a visão dos filhos, a visão das mães, as mulheres trabalhadoras, as mulheres mães solos também, né? Então, entrem, apesar do todo o ambiente hostil, que é pensado apenas para os homens, mas eu digo que cada mulher que ocupa uma cadeira, né, dentro do nosso parlamento, ela não está lá sozinha, ela está representando mais da metade da população. Então, está aqui o nosso apoio, o nosso incentivo para que as mulheres participem mesmo. Outra orientação também que eu queria dar é para a sociedade em geral, né? Ajude o Ministério Público a fiscalizar, né? A sociedade que está lá perto das campanhas, sabe quando há alguma violação, e ajudar mesmo, dar apoio a essas mulheres e procurar o Ministério Público, denunciar quando souber de algum caso, né, de que um homem está usando de forma indevida
essa verba partidária, que seria da mulher, mas está sendo investido na campanha de um homem. E, por fim, eu também queria deixar uma mensagem para as instituições, né? Para ter essa visão de gênero, né? Acolher as vítimas, saber que essa questão da violência, ela não é uma questão banal, não é um problema de partido, não é mimimi, não é uma besteira, sim, é gravíssimo, porque quando você tira uma mulher, né, de participar, desqualifica essa mulher, você impede que ela chegue ao poder e incentive outras mulheres também a ingressarem na política. Nós precisamos disso. Com certeza. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora. Doutora Raquel, a sua mensagem final? Bem, eu só tenho a reforçar a mensagem da doutora Isabela, que ela falou tudo, né? Mas falando diretamente para as mulheres na política, não apenas aquelas que querem se candidatar, aquelas que atuam na estrutura, é justamente ter essa força, continuar a resiliência, porque tudo que foi conquistado, não foi dado, foi resultado da gente participar, ocupar os espaços, defender nossos direitos. O Ministério Público Eleitoral está aqui à disposição. E as mulheres na política não é um fato só de garantir, eu tenho aquela igualdade, não. As mulheres na política fazem a diferença, vão fazer cada vez mais, inclusive para diminuir as violências que elas sofrem na sociedade, com feminicídio, com outro tipo de ocorrência. Por quê? Porque é uma participação de quem vivencia essa realidade e pode trazer uma experiência para contribuir muito mais. Não queremos tirar os homens da política. Nós queremos é que todos possam participar. Muito bem. Que conversa, né? Esclarecedora. Gostaria de agradecer a presença, doutora Isabela, doutora Raquel. Então, hoje a gente sai aqui com um grande aprendizado, né? Que a democracia ela só é plena quando todas as vozes são ouvidas. E fica um recado que é um dever de todos os cidadãos, né? De garantir essa representatividade. E que eu acredito que nós vamos conseguir, né? Vamos aumentar esses números aí em 2026. Muito obrigada pela presença de vocês. É isso mesmo, pessoal. Então, se você gostou dessa conversa, compartilhe o videocast com seus amigos e familiares. Não deixe de conferir os outros episódios do MP que a gente conta no nosso canal do YouTube e no Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau.